Pergunte a alguém que possui imagem de escultura em casa. Faça essa pergunta e veja a reação desta pessoa. Você adora imagem de escultura? Aí a resposta qual vai ser? Não. As imagens que eu tenho em casa é uma recordação. É só uma recordação dos santos que estão na eternidade com Deus. É como se fosse a imagem de meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais que morreram, de um filho meu que já morreu. É só para recordar, é para matar a saudade. Então eu olho, mato a saudade, me lembro e mantenho viva a minha fé. Porque essas pessoas representam a minha fé. Aí você disse interessante. Aí você pergunta, mas com relação aos seus parentes, você, na foto dos seus parentes, você acende vela, você se ajoelha e se curva, você faz pedido, faz petição, faz oração, você tem devoção, você agradece por essas graças recebidas. Para você, o seu parente é um super-homem, é uma pessoa acima da média, porque os santos são pessoas acima da média. São pessoas diferentes de todos nós. Os seus parentes é assim também. Você consegue se desfazer da imagem ou de um ícone dos santos da sua religião, como você se desfaria de uma foto de um parente seu? Aí você vai perceber que a pessoa, ela não está falando a verdade. Ela foi ensinada a usar essa desculpa. Ela foi ensinada a te dizer isso. Mas é assim que se propaga a idolatria, que eles chamam de idolia. A veneração aos santos, o culto aos santos. Aí você percebe que você tira o chão da pessoa. Porque a pessoa não acende vela para os pais que já morreram. Não tem oratório em casa para os pais que já morreram. Não se curva, não faz petição, não faz oração, não tem devoção. Não tem nada disso. Então essa comparação que um ícone e uma imagem de um santo religioso é só para se lembrar, é uma mentira. Primeiro, que nenhuma dessas figuras, nenhuma desses ícones, nenhuma dessas imagens representam as pessoas que aqui já passaram. Nenhuma delas. Ninguém da nossa época sabe como era a feição dessas pessoas. Aí começa, mas tem uma tradição que vem passando de geração para geração. E não, mentira. Os ícones e as imagens começaram a ser usadas dentro do catolicismo como uma forma de catequizar as pessoas analfabetas que não sabiam ler nem escrever. E depois, tempos depois, começou a adoração e a veneração. E aí, meu irmãozinho, a coisa desandou. O que era só para educar, para catequizar, tornou-se símbolo de culto e de adoração e de idolatria. Aí você percebe que aquela pessoinha que disse que tem uma foto em casa que é só para se lembrar, é mentira. Por quê? A Bíblia diz que diante de outros deuses. Aí você diz, não, mas eu estou me curvando diante da imagem de Maria, da imagem de São José, da imagem de São Miguel Arcanjo. A Bíblia diz que diante de qualquer Deus, porque Deus só tem um. Se você se curva, se prostra, presta culto, faz altar, tem devoção, paga promessa, você está idolatrando. Você está transferindo a honra que era exclusiva de Deus. Aí o que é que vem o catolicismo e diz? Não, a gente não tem idolatria, a gente tem devoção. O culto aos santos faz parte da nossa fé. A nossa tradição religiosa nos ensina isso desde a antiguidade. Mas a palavra de Deus não dá fundamento para isso. Ah, mas o magistério confirma e atesta a tradição religiosa. É por isso que a fé católica é chamada de fé católica e não fé cristã. Porque é uma fé baseada no que diz o magistério e a tradição dos padres da igreja.
Logo você vai perceber que essa pessoa que disse que tem uma imagem em casa, que era só para se recordar, não passa de uma mentira, porque ela foi ensinada a mentir e dar essa desculpa para não assumir a sua idolatria. Não adianta. Desculpas não vai resolver o problema. O problema se resolve com assumindo o erro e deixando o erro, o pecado de lado e seguindo a Cristo. Você não precisa de imagem, de ícone nenhum para você se lembrar de nada. A Bíblia Sagrada não diz que nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas eram homens, super-homens, não. Que eles tinham dons, que eles tinham poderes que nós não temos, não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz que os apóstolos eram super-homens e que nós somos diferentes dele. Nenhum de nós pode se comparar a ele. Isso daí é uma forma de idolatria criada pelo romanismo para fazer você olhar para os católicos, os apóstolos, os profetas, de forma a se curvar e a entender que eles são diferentes de todos nós. E com esse princípio, eles transferem para os, entre aspas, santos da igreja e pais da igreja essa honraria e essa veneração, tratando eles como pessoas superiores às outras, como super-homens, homens com poderes especiais que nós não temos e jamais poderemos ter. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia não nos mostra isso, a Bíblia não nos diz isso. Isso é mais uma demonstração de toda a prática religiosa de idolatria que é ensinada pela tradição religiosa e pelo magistério religioso. Você tem que ficar com a verdade é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8:32. João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não existe imagem e ícone em casa para se lembrar de nada. Não existe, isso é uma desculpa. Você tem em casa porque faz parte da sua fé, da sua idolatria. Você não se apega nunca. Tente mandar uma pessoa dessa rasgar um ícone, quebrar a imagem dessa, para você ver o problema que você vai arrumar. E você irá perceber que a idolatria está enraizada ali. Automaticamente você vai provocar a ira desta pessoa. Se você mandar ela rasgar aquele ícone ou quebrar aquela imagem. Por quê? Porque ela tem devoção. Ela tem fé naquele objeto. Naquele pedaço de madeira, naquele pedaço de gesso, naquela foto. Eles têm fé. A fé deles está ali embutida ali. Eles mentem que não tem, mas tem. Porque eles não conseguem se desfazer. Existe todo um ritual para você descartar uma imagem que se quebrou. Existe um ritual religioso. Isso é idolatria? Claro. A palavra de Deus não dá fundamento para isso. E quem pratica tais atos, pratica o ato da idolatria. Ah, mas vocês protestantes acusam a gente o tempo todo de idolatria. Vocês só têm esse argumento. Aqui não é uma questão de protestante ou de qualquer outra religião. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está confrontando o seu pecado, a sua obrigação, que você se diz cristão, é abandonar o pecado. E não criticar nenhuma religião para você ficar dentro do seu pecado. Ah, não, eu vou ficar dentro do meu pecado porque eu acho que isso é uma questão da religião tal. É eles que ficam o tempo todo nos acusando. Não. Idolatria em qualquer área da sua vida é pecado. Colocar o seu marido como o Deus da sua vida, a sua esposa, colocar o seu filho como um Deus na sua vida, colocar o seu trabalho, o dinheiro, os seus bens, a sua inteligência. Quando você se torna soberbo, arrogante, você tem essas coisas como o Senhor da sua vida, você não agrada a Deus. O jovem rico que aproximou-se de Jesus, que queria herdar a vida eterna, mas o Deus dele era o dinheiro. Ele era escravo, ele idolatrava o dinheiro. Nós construímos ídolos, porque nós somos de carne e osso. Nós somos pessoas sujeitas ao pecado, mas nós devemos, pela palavra de Deus, abandonar o pecado, fugir de todo tipo de idolatria.